Make something people want. Faça algo que as pessoas querem. Essa frase é de Paul Graham. Ele é o fundador da Y Combinator. Ele usa desde os anos 2000 isso, mas usou aí como principal mantra desde 2005 da Y Combinator, uma aceleradora aí responsável por criar as maiores empresas do mundo hoje, aí, trilhões de dólares, inclusive é a OpenAI. Cada palavra dessa existe uma armadilha que eu queria falar com você aqui. Os fundadores que dominam o Vale do Silício não são necessariamente mais inteligentes que você, não têm mais tempo que você, eles apenas enxergaram o que estava escondido em plena vista da maioria das pessoas, né? E no vídeo de hoje do Ponto Cego eu vou desconstruir essa frase que aparentemente é simples para revelar suas profundas implicações e mostrar como cada palavra carrega o diverso significado que a maioria dos empreendedores ignora completamente. É no óbvio que está o principal ponto cego e a grande oportunidade dos nossos negócios. Então vamos ao Ponto Cego de hoje. Poderia chamar esse vídeo também de os 4 pontos cegos escondidos no mantra de bilhões. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é sobre o faça, né? Primeiro termo, né? E faça é interessante porque não é pense, planeje, discuta, converse, é faça. A gente é muito bom de discutir ideias, tá? Mas muito ruim de executar, muito ruim de encarar os desafios e uma das premissas que ele traz nessa frase é faça. E o ponto cego é que a maior parte das pessoas fica presa no planejamento, discussão, pesquisa infinita e não para sobre isso, né? Vamos pegar exemplos, né? Quando a gente olha o Dropbox, né? Grande plataforma aí que disruptou o mercado, ela lançou o que a gente chama de um MVP, né? Um mínimo produto viável, ou seja, ela fez um teste e lançou apenas um vídeo demonstrando antes de ter o produto no mercado. E bombou, só por ter a tese colocada. O Airbnb, que eles, aquela história toda que fotografaram o apartamento e colocaram de forma online. Quantas empresas, muitas vezes, o pessoal vai lá e faz logo oferta, coloca no mercado para depois sentir. E a gente tem muitos exemplos que não funcionam, né? Muitas empresas que gastam anos planejando e não dão certo. A Amazon, para mim, é um exemplo dos dois lados. Eles fazem muita coisa, erram muito rápido, mas no passado não era bem assim. Não sei se você lembra o Amazon Wallet, o Amazon Maps, que foram soluções que usaram bilhões de dólares em investimentos e planejamentos e elas não deram certo. Que ficaram muito tempo ali fazendo e perderam o time. Aí vem Google Maps, aí vem várias outras tecnologias para isso. Então a grande provocação para começar, e aqui não tem muita novidade, você deve ter escutado isso várias vezes, né? Que um caminhão de ideias não vale nada, o que vale são execuções, o que vale é correr risco, o que vale é de fato implementar. Separando essa frase de 4 palavras, a primeira delas é fazer. E fazer não tem nada a ver só de ficar apenas planejando. Obviamente que eu não estou dizendo para você fazer se planejar, de você correr riscos desnecessários, mas o fato é, se você não fizer, você está muito longe de ter o resultado. A outra provocação é a segunda palavra, que é o something, algo. Faça algo. O que é o algo, Bush? Isso quer dizer de início para você que não é tudo. É algo específico, é pontual. Você não precisa entregar a solução completa. O ponto cego é que a gente sempre tenta resolver muitos problemas ao mesmo tempo. Mas a gente tem muito medo de nicho. Ah, não, eu vou pensar pequeno. Não. Se você for muito bom em algo específico, você pode ter muito exemplo. Vamos pegar exemplo positivo só para pegar como pano de fundo, né? Usando o segmento de tecnologia, que é um segmento mais fácil a gente ver. O Slack, né, que foi comprado por múltiplos bilhões de dólares pela Salesforce, começou apenas com uma ferramenta interna de comunicação. E dali começou a crescer. A própria Amazon, gente. A ideia do Jeff Bezos, especificamente, ele sempre foi visionário de entender que ele queria ganhar confiança, gerando conveniência para os clientes. E ele, obviamente, o nome Amazon vem começar com A, porque na época era em ordem alfabética das páginas amarelas, então ele queria estar lá bem posicionado. Ele queria a Amazon ser uma coisa muito grande, pegou o rio Amazonas, tanto que o primeiro logomarca da Amazon é um triângulo que passa um rio no meio, né? Fazendo a analogia do A, mas é o rio Amazonas. Então ele sempre pensou assim, mas ele criou uma estratégia muito focada em fazer algo muito bem feito. Então ele pensou, vou pegar o mercado específico, ele obviamente foi fazer a empresa em Seattle, na outra costa de onde ele morava, porque era um lugar que tinha mão de obra qualificada, ambiente específico e principalmente não pagava imposto para vender livro. Segundo lugar, ele escolheu vender livro porque é um produto de nicho que teria muito menos competição. Ele poderia trazer muito mais diferenciais percebidos pelo uso da internet. Outra coisa que ele fez é um produto que é fácil de estocar, fácil de manusear, fácil de transportar, não perde valor com o tempo, ou seja, vários elementos que foram apropriados a isso. E uma vez que ele estabeleceu a confiança, ele começou a pensar em tudo. Só que às vezes a gente também tem os exemplos negativos. E aí que eu quero chamar a tua atenção. A própria WeWork, né? Ela tentou ser imobiliária, tecnologia, educação, moradia, tudo ao mesmo tempo. O que aconteceu? Afundou. Você não consegue ser. Eu mesmo, se você perguntar a minha tese ela é muito mais ampla do que eu de fato faço.
Mas eu defini como um plano de várias fases, eu tenho um plano aqui de 4 fases, são 23 etapas, eu tenho tudo muito claro que vai ser feito. Eu tô nesse momento na etapa 5 apenas, e eu nesse momento tenho que ser muito bom em uma coisa específica. Eu estou focado em educação corporativa e advisor. E aí vem a provocação que eu levo para você nesse segundo quesito, que se você tivesse que escolher apenas um problema para resolver, qual seria na sua empresa hoje? Se tivesse que ter só um produto, qual seria hoje? Cuidado, tá? Isso eu tô falando para quando você inicia um business, para que o seu business tracione e gere resultado. Agora, a terceira palavra da nossa fase são pessoas. Então faça algo que pessoas, e nós vamos falar de pessoas agora. E por que pessoas e não empresas, não tecnologias, não você? Esse é o ponto. Você não tem que construir nada para você ou para alguma entidade abstrata, o mercado, empresas, pessoas. Você tem que ter muito foco, ter obsessão de fazer coisas que as pessoas... O Zoom, ele tinha muita preocupação quando lançou, e por isso que ele tem muito sucesso na hora certa, inclusive, né? Também tem uma questão sorte aí, que ele tinha muita preocupação com a experiência do cliente. E te digo, talvez não apareceu nenhum software melhor que Zoom até hoje exatamente por isso. E não que seja difícil, é porque realmente pouca gente presta atenção no que as pessoas querem. O Notion foi desenvolvido da mesma forma. O Figma, não sei se você acompanha o mercado de design, a Adobe, que era a grande protagonista do mercado, ficou milhas atrás do Figma. Tentou comprar depois, não conseguiu, enfim. Agora a Figma é uma empresa de múltiplos bilhões de dólares, disruptando o mercado exatamente porque ela fez algo que as pessoas queriam. Só que muitas vezes a gente cria coisas que o mercado não tem cliente. Não é focado para pessoas. O Google Glass, né, com N problema de usar o óculos, o próprio questão do metaverso, as coisas funcionam quando a gente é interessante, não interesseiro. E essa é a terceira questão. E agora eu vou te trazer a quarta e vai começar tudo a se conectar de uma forma como você nunca pensou sobre esses 4 quesitos dessa frase simples. Faça algo que as pessoas, e aí vem a quarta e talvez a mais poderosa palavra, querem. Eu nunca esqueço um dia que eu nunca fui um cara muito adepto à academia, não é um ambiente que me gera prazer, infelizmente eu deveria praticar mais exercícios, diga-se de passagem, né? Mas eu lembro que uma pessoa criou uma academia dizendo assim, não, porque os empresários, eles precisam fazer esporte, eles devem querer e tal, então o cara criou uma academia que você ia lá, na hora que você quiser, você agendar no aplicativo, acho 15 minutos antes, ela tinha rounds de 30 e 30 minutos, você chegava lá, você tinha 15 minutos de exercício, depois você tinha 15 minutos para tomar banho. Você chegava lá, eles te davam sabonete, toalha, tudo, eles te davam roupa para fazer o esporte, tudo, ou seja, tênis, que você chegasse só com a roupa do corpo, que era um atrito para as pessoas. Só que as pessoas não querem. Até pode ter dado certo para um público específico, até porque eu acredito que um percentual muito grande gosta de fazer esporte, etc., mas eu não quero. E aí que é importante. Se você quer criar algo que a pessoa não quer, morreu a sua ideia. A gente tem que partir a necessidade muito mais pro lado emocional do que a pessoa queira de fato pagar do que no racional. É como eu pegar uma Netflix. As pessoas não precisavam de streaming na época, mas elas queriam entretenimento sob demanda. Porque não era o streaming, mas eu poder pegar o filme que eu quisesse, já quiser, eu quero isso. Mas eu não preciso. Ninguém precisava de um iPhone, né? Mas a gente queria aquela experiência. Então, muitas vezes, a gente está focando na parte errada da oferta. A gente está focando no que a pessoa precisa, tentando até criar uma narrativa, mas se elas não quiserem, não vai acontecer. Muitas vezes, eu no mercado B2B era muito interpelado nisso, como o Busto consegue no mercado B2B ter sucesso? Ora, eu olhava para as pessoas e pensava, o que aquele CIO, o que aquele CEO, o que aquele CRO ele busca? Pô, será que ele quer o quê? Ele não quer simplesmente entregar a meta, ele quer voltar para casa feliz, ele quer ter um emprego bom, ele quer ser reconhecido. Então, eu sabendo disso, a minha oferta tinha que ser conectada a isso, né? E muitas empresas erram nisso, né? Eu dei o exemplo antes aí da academia, mas o Google Plus, para quem não lembra, né? Pessoas deveriam querer uma rede social melhor que o Facebook. Não, elas não queriam, cara. E aí o grande fato que é assim, a gente muitas vezes está perguntando para as pessoas o que elas querem e elas não vão te responder o que elas querem porque elas nem sabem direito o que elas querem. Então, no momento que você, como empresário, começa a reunir o que essa frase simples do Vale do Silício tem, que é fazer algo que as pessoas querem, você já parou para pensar o quanto ela é simples, o quanto ela é impactante? E eu te digo mais, eu cheguei nessa frase de novo, fazia muito tempo que eu não via ela, porque eu tô pesquisando muito sobre Founder Mode, né? Inclusive eu fiz 2 eventos aqui com o meu grupo de empresários sobre Founder Mode, e o Founder Mode vem aí de uma entrevista lá que o Paul Graham fez, inclusive com o fundador da Airbnb, e eles falam muito sobre isso, é uma derivação bem interessante, provocativa, uma hora eu até faço um vídeo sobre isso. Mas o grande fato é que lendo lá eu vi,
né, o quanto ele fala sobre isso, né, que é o outro bias que as pessoas têm de não prestar atenção. E aí eu te digo o seguinte, cara, eu mesmo estava muito distante de novo dessa frase. Então o que eu quero com essa frase, o que eu quero com o vídeo de hoje, esse ponto cego, é que as coisas são muito mais simples do que elas parecem. As coisas estão muito mais na nossa cara. O problema é que a gente quer dar muito a nossa opinião, a gente quer ter muito certeza, a gente quer ter muita razão e a gente simplesmente tem que ser interessante. A gente está aqui para servir. O mercado que a gente está, seja ele qual indústria você tiver, é o mercado que o mais interessante vence. Você pode me dizer que o Ozempic, o Mounjaro, as pessoas não precisam, elas podiam na academia comer menos. Mas não é o que elas querem. Então, independente se faz bem para a saúde ou mal para a saúde, é isso que domina o mercado hoje, é isso que gira bilhões ou, sei lá, daqui a pouco trilhões de dólares, porque é assim que funciona. Então, esse é o nosso ponto cego de hoje. Faça algo que as pessoas querem.